Questão número 5. A figura ao lado mostra um hexágono regular ABCDEF e os pontos médios P, Q, R, S e T dos lados AB, CD, DE, EF e FA, respectivamente. Item A. Se a área do triângulo AST for igual a 1 cm², qual será a área do triângulo FTS? Bom, vamos lá. O que a gente sabe? A gente sabe que a área desse triângulo, que está aqui marcado em roxo, é 1 cm². E a gente quer saber a área do triângulo FTS, tá? Que eu vou pintar aqui vou rachurar aqui de vermelho. Pois bem, a gente sabe que a gente pode calcular a área de um triângulo como base vezes altura sobre 2, não é isso? O T é ponto médio do lado AF. Bom, se o T é ponto médio do lado AF, então esse lado aqui do triângulo AT é igual a esse lado aqui do triângulo TF, né? Então, vou chamar, por exemplo, de X. Ambos têm a mesma medida, já que o T é ponto médio. Pois bem, peguei essa figura aqui, ó, e transportei ela para cá, porque aqui ela está numa posição que vai ficar mais fácil da gente raciocinar e da gente enxergar o que está acontecendo. Tá percebendo como é que eu transportei daqui para lá? Eu fiz isso aqui, ó. Eu peguei esse triângulo e girei de modo que FA ficasse aqui na horizontal. Então, eu fiz isso, ó. Peguei daqui, girei para cá. Por quê? Porque eu quero considerar AT ou TA como sendo a base do triângulo roxo. Bom, qualquer triângulo tem 3 bases e, consequentemente, 3 alturas, não é isso? Então, se eu considero TA como a base do triângulo roxo, então a altura referente a essa base vai ser o quê? Vai ser o seguinte, ó, TA é a base. Então, vou prolongar aqui a base. A altura referente a essa base vai ser esse segmento, não é isso? Então, ó, prolongando isso aqui, a altura referente a essa base vai ser, vou colocar isso aqui em outra cor, vamos colocar em azul. Essa vai ser a altura H referente à base TA. Consequentemente, a área desse triângulo, que é 1 cm², vai ser a base dele vezes a altura dele sobre 2. Isso aqui igual a 1. Pois bem, a gente quer a área desse triângulo aqui em vermelho. A área desse triângulo vermelho vai ser a base dele, que eu vou considerar como sendo FT, cuja medida é igual à medida de TA, já que T é ponto médio do lado. Então, essa base é igual a essa base. E a altura referente a essa base também é H. Então, a área dele vai ser essa base, que é igual a essa, vezes a altura H, que é a mesma, sobre 2. Logo, a área desse triângulo aqui também vai ser 1 cm², que é o que o problema está pedindo. Vamos só enxergar isso lá na figura original, agora que a gente já enxergou aqui numa posição que é mais fácil? Pois bem, aqui, se eu vou considerar AT como a base desse triângulo roxo, para eu calcular a altura referente a T, eu vou prolongar essa base. Vamos prolongar lá na cor roxa. De modo que, na hora que a gente trace uma perpendicular a esse segmento, passando pelo vértice oposto, que é o S, aqui, ó, isso aqui vai ser o meu H, que ali está em azul, vamos fazer aqui em azul também. Então, isso aqui vai ser o meu H. E aí, como eu já te falei, para calcular essa área aqui, eu vou pegar a base dele, que é X, que é o mesmo, vezes a altura referente a essa base, que é o mesmo, porque eu vou traçar uma perpendicular pelo vértice oposto, que é o S, então a gente tem a mesma altura H. Então, a área dele vai ser X vezes H sobre 2, que vai ser igual a 1 cm². Item B. Qual é a razão entre as áreas dos triângulos APR e PBQ? Bom, olha só, primeira coisa que a gente vai pensar aqui é o seguinte. Se a gente quer encontrar a razão entre as áreas desse triângulo maior e desse triângulo menor, eu vou pensar em primeiro lugar, no que eles têm em comum. O que eles têm em comum? O que eles têm em comum é a base, né? Porque a base vamos marcar aqui, a base desse triângulo é a P.
enquanto a base desse outro, quer dizer, a base é AP não, eu posso considerar a base desse triângulo como sendo AP. E aí considerar a base do outro triângulo como sendo PB, já que AP e PB têm a mesma medida. Por isso que eu vou escolher esse segmento para ser a base de cada um deles. Pois bem, então, se eles têm a mesma medida de base, e eu quero a razão entre as áreas, basta eu descobrir qual é a relação que existe entre as suas alturas, certo? Bom, o que é a altura do triângulo? A altura do triângulo é a distância do vértice oposto até a base. Por isso a gente traça uma perpendicular, porque é a distância, né? Bom, pois bem, então a altura desse primeiro triângulo vai ser a distância do R até essa base, a altura do segundo vai ser a distância do Q até essa base. Aí eu vou fazer o seguinte, as bases estão sobre o lado AB, enquanto que esse vértice está sobre o lado ER, esse outro vértice está sobre o lado DC. O que eu vou fazer? A gente sabe que DE é paralelo a AB. Peraí. Se ele está sobre um lado que é paralelo a AB, esse outro vértice está no ponto médio do outro lado, eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar paralelas a esses lados por esse, vou traçar uma paralela pelo ponto Q, paralela a essa que vai passar também por S, já que S é ponto médio desse outro lado. Vou traçar uma paralela pelo vértice C e F. Vou traçar uma paralela por T, paralela a essa que vai cortar o lado BC também no ponto médio. E essas paralelas são equidistantes, ou seja, elas estão à mesma distância, já que essas paralelas foram traçadas pelos pontos médios dos lados. Então, ó, essas distâncias são iguais. Essas distâncias são iguais. Sendo assim, eu posso dizer o quê? Eu posso dizer que a altura do primeiro triângulo em relação à base AP vai ser igual a 4 distâncias dessa. Enquanto que a altura do outro triângulo referente à base PB vai ser igual a 3 distâncias dessa. Ou seja, se eu chamar essa distância aqui de D, eu tenho que, vou pegar a altura desse primeiro triângulo aqui, vou chamar de H1. H1 vai ser igual a 4D. Enquanto que, vou chamar a distância desse outro, a altura desse outro triângulo aqui de H2. H2 vai ser igual a 3D. Logo, a área do triângulo 1 vai ser a base dele, que é a mesma base desse outro triângulo, que eu vou chamar de X. Então, vai ser igual a X vezes a altura dele, que é 4D, sobre 2. A área do outro triângulo vai ser a mesma base, X, vezes a altura dele, que é 3D, sobre 2. Quando a gente fizer a razão entre as áreas, A1 sobre A2, o que vai acontecer? Essa razão vai simplificar o X, vai simplificar o 2, vai simplificar o D. Essa razão vai ser igual a 4/3, né? Porque, de fato, pensa, se eles têm a mesma base, a razão entre as áreas vai ser a mesma razão entre as alturas. E, de fato, a razão entre as alturas é de 4/3, certo? Vamos para o item C. Item C. Qual é a razão entre as áreas sombreada e não sombreada na figura abaixo? Bom, vamos lá. Olha só, a gente quer encontrar a razão entre a área sombreada e a área não sombreada. Observa que a área não sombreada, junto com a área sombreada, vão nos dar a área do hexágono, certo? Então, vou começar chamando a área do hexágono de Hzão. E aí a gente vai calcular quanto é que cada uma dessas áreas representa em Hzão. Ou seja, qual é a fração que cada uma dessas áreas representa de Hzão, tá? Para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o lado AB, vou prolongar o lado AB. Você já vai entender por quê, tá? Por enquanto, só acompanha aqui comigo. Eu vou prolongar o lado AB. E agora, eu vou traçar uma perpendicular a esse prolongamento, passando pelo vértice F. Então, ó, uma perpendicular, passando por F, aqui.
E também vou traçar uma perpendicular a esse prolongamento, passando pelo vértice C. Já está percebendo por que eu estou fazendo isso? Vê se você já está captando a minha mensagem. Bom, se eu traço uma perpendicular, na verdade duas, né, perpendiculares, agora eu prolongo o lado ED. O que acontece? Aqui também vai ser perpendicular, né? Como é que eu tenho certeza de que aqui também vai ser perpendicular? Porque eu sei que o lado AB é paralelo ao lado AD, lado hexágono, né? Traçamos uma perpendicular aqui, então lá também vai ser perpendicular. Pois bem, isso quer dizer que essa figura total é um retângulo. Retângulo esse que está, quer dizer, que tem o hexágono dentro dele, não é isso? Bom, beleza. Eu quero relacionar a área do hexágono com a área desse retângulo. Bom, mas aí o que acontece? Ó, eu tenho, aqui está o hexágono, aqui está o retângulo. Tem esses 4 triângulos retângulos aqui que estão a mais, quer dizer, que tem na área do retângulo e que não tem na área do hexágono, certo? Mas peraí, esses 4 triângulos retângulos são iguais. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se eu traçar uma paralela a esse segmento, por aqui, olha lá, vou traçar uma paralela por aqui, já é o próprio PR, vou traçar uma paralela aqui. O que eu posso pensar? Ó, vou traçar aqui só para ficar mais fácil de você visualizar o que eu estou querendo que você enxergue. Lembra que eu te falei que esses 4 triângulos retângulos daqui são iguais, né? Pois bem, se esses 4 triângulos retângulos são iguais, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 retângulos que também são congruentes. Pois bem, mas se eu juntar a área dos 4 retângulos, vai dar mais do que a área do hexágono, né? Porque a gente viu que esse retângulo grande aqui, ele tem esses 4 triângulos retângulos a mais que o hexágono. Pois bem, mas se eu trabalhar apenas com... Vou pegar daqui... Será que é melhor fazer em outra cor? Vamos ver, vamos só reforçar aqui que eu acho que vai dar para você enxergar. Ó, se eu reforçar aqui e trabalhar com esse retângulo, a área desse retângulo vai ser igual à área do meu hexágono. Deixa eu reforçar aqui o meu hexágono para você enxergar. Vê se você vê que a área daquele retângulo lá que eu reforcei é igual à área desse hexágono. Agora acho que ficou bom, hein? Por que que a área desse retângulo só até aqui vai ser igual à área do hexágono? Porque tem esse pedaço aqui, ó, do hexágono, que está para fora desse retângulo. No entanto, esse triângulo retângulo daqui é igual a esse. Então, é como se eu tirasse esse triângulo retângulo daqui e encaixasse ele aqui. Do mesmo modo, esse triângulo retângulo daqui é como se eu tirasse ele daqui e encaixasse ele aqui. Por quê? Porque esse triângulo retângulo é igual a esse, a gente já viu que esse triângulo é igual ao de lá, certo? Então, de fato, a área do hexágono é igual à área desse retângulo daqui. Então, a área desse retângulo daqui é Hzão. Tudo bem até aqui? Pois bem, na hora de pensar que a área desse retângulo é Hzão, eu vou pensar nesse retângulo dividido em 3 retângulos congruentes aqui dentro. E aí vou calcular a área de cada um desses triângulos em função da área de cada retângulo desse aqui, que é H sobre 3. Porque a área do hexágono é Hzão, a área desse retângulo aqui, então, também é Hzão. Ele está dividido em 3 retângulos congruentes, portanto, a área de cada retângulo desse, H sobre 3, certo? Bom, vou começar pela mais fácil. A mais fácil é a área do triângulo APR, porque o APR é a metade desse retângulo daqui, não é isso? Porque aqui é a diagonal do retângulo, então essa área é a metade. Logo, a área do triângulo APR é a metade da área desse retângulo, que é H sobre 3. Logo, ela é H sobre 6. Maravilha, isso foi fácil, né? Pois bem, agora eu vou para PBQ. Peraí,
O PBQ, a gente já achou no item anterior, lembra? Que a razão entre a área do APR e o PBQ era 4/3. Se a razão entre a área do maior e do menor é 4/3, é porque a área do menor é 3/4 da área do maior. Bom, já achei a área do maior, então a área do PBQ vai ser 3/4 de H sobre 6. Beleza. Podemos simplificar isso aqui, ó. Vou simplificar 3 com 6, vai ficar 2. Então, essa área vai ser H sobre 8. Certo? Só está faltando a gente calcular a área de ATS. Poxa, mas eu quero calcular a área de ATS em função desses tais 3 retângulos aqui, nos quais eu dividi esse retângulo grande, cuja área é o Hzão, certo? Perdão. Então, o que acontece? Aqui, eu vou fazer a área desse triângulo azul em função da área... Perdão. Então, tá, vai. Então, olha só, eu vou ter que calcular agora a área de ATS. Só que eu quero calcular a área de ATS em função desses tais 3 retângulos, que são a 1/3 parte da área do hexágono, certo? Pois bem, vamos olhar para esse triângulo aqui, azul, e para esse retângulo. Ah, mas peraí, eu posso comparar esse triângulo azul com esse triângulo AFE. Posso comparar esse azul com o triângulo AFE. Triângulo AFE é esse cuja área é o quê? É a metade desse retângulo, não é? Por quê? Esse triângulo aqui, ó, AFE, ele tem essa metade que é igual a essa e essa outra metade que é igual a essa. Consequentemente, esses 2 triângulos juntos são a metade desse retângulo, porque esse retângulo é composto por 4 triângulos dele. Então, já sei que a área de AFE, a área de AFE vai ser a metade da área do retângulo, que é H sobre 3. Então, é meio de H sobre 3. Logo, é H sobre 6. Pois bem, deixa eu só marcar aqui que o que está interessando a gente são essas duas. Essa eu estou calculando só para, a partir dela, calcular a área do azul. Tá, mas não estou entendendo ainda, professora, como é que você vai relacionar a área desse azul com essa aqui? Olha só. Se eu considerar como base do azul TS e como base do AFE AE, concorda comigo que TS é a metade de AE? Mas peraí, como é que você tem certeza disso? TS é a base média do triângulo AFE. Porque eu peguei ponto médio desse lado e liguei. Então, isso aqui é a base média desse triângulo. Portanto, TS é a metade de AE. Então, a base de um é a metade da base do outro. Tá, agora eu quero pensar na altura. Tá visualizando a altura do AFE, considerando a AE como base? A altura do AFE vai ser isso tudo. Pois bem, agora eu quero a altura do azul, considerando TS como base. Mas aí é mais difícil de ver, né? A altura desse azul, considerando TS como base, seria prolongar isso aqui. E aí a distância do vértice oposto até aqui. Essa distância aqui nada mais é do que essa distância que é a metade da altura de AFE. Pera. Se a base de um é a metade da base do outro e a altura desse primeiro também é a metade da altura do segundo, então na hora que a gente fizer a área vai ser 1/4 da área do outro, né? Já que a área é base vezes altura sobre 2. A base é metade, a altura também é metade, então a razão entre as áreas vai ser de 1/4. Logo, a área do triângulo, que é o que estava faltando,
o triângulo, como é o nome dele? ATS, vai ser igual a 1/4 da área do triângulo AFE, que é H sobre 6. Logo, isso vai ser H sobre 24. Esse triângulo aqui a gente também queria. Agora vamos calcular a área sombreada. A área sombreada é a soma dessas três áreas. Então, área sombreada. A área sombreada vai ser H sobre 6, mais H sobre 8, mais H sobre 24. Como eu estou com pouco espaço aqui, vamos fazer essa conta de cabeça? A gente vai ter que tirar MMC. MMC é 24. Então, aqui vai ser por 4, aqui vai ser por 3 e aqui vai ser por 1. Então, isso vai ficar 4H mais 3H, que dá 7H, mais H, que dá 8H. Então, essa soma vai dar 8H sobre 24. Que, simplificando por 8, isso vai dar H sobre 3. Mas se a área sombreada é a terça parte da área do hexágono, e a área sombreada mais a não sombreada tem que dar a área do hexágono, então a área não sombreada vai ser o que falta para H, né? Então a área não sombreada vai ser H menos H sobre 3, ou seja, 2H sobre 3. Mas o que o problema nos pergunta é a razão entre a área sombreada e a área não sombreada. Observe que a área sombreada, então, é a metade da área não sombreada, né? Se eu fizer H sobre 3 dividido por 2H sobre 3, vai simplificar o H, vai simplificar o 3, vai ficar 1/2. Logo, a nossa resposta vai ser 1/2.